Você está aí, no silêncio do seu quarto, talvez com o celular na mão, olhando uma foto, relendo uma conversa antiga que já sabe de cor. E a pergunta que não quer calar ecoa na sua mente, quase como um grito silencioso que ninguém mais pode ouvir. Por que o universo me apresentou essa pessoa? Por que me fez sentir algo tão profundo, tão avassalador, para depois simplesmente arrancá-la de mim? Por que esse silêncio, essa distância que parece um abismo intransponível? Parece uma piada de mau gosto, uma crueldade do destino, não é mesmo? Você se sente perdido, talvez até um pouco louco, por continuar sentindo essa conexão tão viva, tão real, com alguém que fisicamente não está mais presente. Se você se reconhece nessa dor, eu peço que respire fundo, apenas uma vez, bem devagar. Porque o que vou te revelar agora não é uma fórmula mágica, mas sim um mapa. Um mapa para entender que esse aparente caos, essa confusão de sentimentos, é, na verdade, uma linguagem. E a grande promessa de hoje é que você vai começar a decifrar os sinais que o universo está te enviando. Sinais que não existem para te torturar, mas para te guiar. E vamos fazer isso juntos, com a calma e a sabedoria que essa jornada exige, inspirados pela compreensão profunda da alma humana. Muitas vezes, essa sensação de estar perdendo o juízo, de ver sinais em todos os lugares, é o que mais nos isola. Uma música que começa a tocar no rádio exatamente quando você pensa na pessoa. Uma frase que salta de um livro que você abriu ao acaso. O nome dela ou dele aparecendo em lugares completamente inesperados, numa placa de rua, na fala de um estranho. A nossa primeira reação é descartar tudo isso. Dizemos a nós mesmos que é mera coincidência, carência, saudade excessiva. Mas um grande estudioso da alma humana, um médico e psiquiatra chamado Carl Jung, nos deu um nome para isso: sincronicidade. E aqui está o ponto que quase ninguém explica. Sincronicidade não é o acaso. É o universo se comunicando através de símbolos, tecendo uma teia invisível de significados que conecta o seu mundo interior, os seus pensamentos e sentimentos com o mundo exterior, com os acontecimentos à sua volta. E na jornada da chama gêmea, a sincronicidade não é um evento raro, ela é o próprio idioma da jornada. O que você está vivendo não é um castigo, e você não está imaginando coisas. É um chamado profundo da sua própria alma, da sua própria psique, para um processo de cura e integração que o mesmo Jung chamava de individuação. E o que é isso? É simplesmente o processo de se tornar quem você realmente é, em sua totalidade, sem as máscaras e as feridas que acumulamos ao longo da vida. E essa outra pessoa? Ela não é o destino final. Ela é o catalisador, o gatilho mais poderoso que a sua alma encontrou para iniciar essa jornada de volta para casa. De volta para dentro de si mesmo. Para entender melhor, pense nesta jornada não como uma estrada reta que foi bloqueada de repente. Imagine, em vez disso, o movimento do mar. Houve o encontro, a onda forte, a maré cheia que trouxe uma euforia, um reconhecimento de alma que você talvez nunca tenha sentido antes. Tudo parecia se encaixar, a conexão era quase mágica. E agora veio a maré baixa. A água recuou, e a praia, que antes estava cheia de vida, agora parece vazia, desolada. É nesse recuo que a dor se instala, a sensação de perda, de abandono. Mas o que a maré baixa faz de verdade, ela revela o que estava submerso. Ela expõe as pedras, as conchas, os tesouros escondidos que não podíamos ver antes. Mas ela também revela os detritos, os cacos de vidro, as coisas que precisam ser limpas para que a praia volte a ser um lugar seguro e bonito. Essa separação, esse silêncio que tanto te machuca, é a maré baixa da sua alma. Ela não aconteceu para te punir, ela aconteceu para que você pudesse olhar para a sua própria praia, para que você pudesse ver as suas próprias dores, os seus medos, os seus padrões de comportamento que estavam escondidos sob a superfície daquela conexão intensa. O universo não tirou essa pessoa de você por maldade. Ele apenas criou o espaço necessário para que você pudesse finalmente se encontrar. E é exatamente neste espaço de aparente vazio
que os sinais mais importantes começam a surgir, como estrelas que só se tornam visíveis na noite mais escura. Ao longo do nosso tempo juntos hoje, vamos explorar esses sinais. Mas não como uma lista de supermercado, para você marcar o que viu ou não viu. Vamos olhar para eles como peças de um quebra-cabeça que, quando montadas, revelam uma imagem surpreendente. A sua própria alma se revelando a você. Vamos entender por que os sonhos se tornam tão vívidos e realistas, por que certas memórias vêm à tona com uma força inexplicável e o que significa, de fato, sentir a energia da outra pessoa mesmo a quilômetros de distância. Isso não é fantasia, não é imaginação fértil. É a linguagem do seu inconsciente se comunicando com você. Jung nos ensinou sobre a sombra, aquela parte de nós que não reconhecemos, que escondemos até de nós mesmos. Muitas vezes, a sua chama gêmea age como o espelho mais perfeito e implacável da sua sombra. E o afastamento acontece porque olhar para esse espelho, para o que ele reflete sobre nós, se tornou insuportável. Talvez para você, talvez para o outro, ou para ambos. O trabalho, então, não é correr atrás do espelho que foi embora. É ter a coragem de olhar para o reflexo que ele mostrou. E a boa notícia é que existe uma forma segura e amorosa de fazer isso, sem se machucar ainda mais no processo. Muitas vezes, a dor da separação nos joga em um ciclo vicioso de culpa e obsessão. A mente não para de rodar as mesmas perguntas. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Como posso consertar isso? E aqui está o segredo que poucas pessoas entendem, o verdadeiro ponto de virada nesta jornada. A sua energia, neste momento, não deve ser gasta tentando consertar a ponte que parece quebrada entre vocês. A sua tarefa agora é fortalecer as suas próprias margens do rio. É um trabalho interno, silencioso e profundo. Pense da seguinte forma: essa pessoa, com a sua chegada avassaladora, foi como alguém que entrou em um quarto escuro da sua casa e acendeu uma luz. E naquele quarto, você descobriu coisas maravilhosas sobre si mesmo que nem sabia que existiam. Talvez a sua coragem, a sua criatividade, a sua capacidade de amar incondicionalmente, a sua alegria mais pura. E agora, no silêncio, o universo não está te pedindo para correr atrás de quem acendeu a luz. Ele está te convidando a conhecer e a nutrir essa parte sua por conta própria, a aprender como manter essa luz acesa sem depender da presença do outro. Os sinais que você recebe são pequenos lembretes piscando no escuro, dizendo: olhe para dentro. A chave que você procura, a força que você sente falta, está aí. E quando você começa a fazer isso, algo verdadeiramente mágico acontece. A dinâmica muda. Você para de vibrar na frequência da falta, da saudade que dói, e começa a vibrar na frequência da plenitude. E é exatamente essa mudança que o universo está esperando para reorganizar as peças do tabuleiro. Vamos olhar para o primeiro desses sinais, talvez o mais desconcertante de todos: os sonhos. Não são sonhos comuns, são quase visitas. Você sonha com a pessoa de uma forma tão vívida, tão real, que ao acordar fica por alguns segundos sem saber o que é realidade e o que foi sonho. Nesses sonhos, vocês podem conversar, se abraçar ou simplesmente estar juntos em um silêncio cheio de paz. A mente racional logo diz: é só saudade. Mas aqui está o ponto que quase ninguém explica. O sonho é a oficina da alma, é o território do inconsciente, onde as suas defesas, os seus medos e as máscaras não têm tanto poder. Esses sonhos não são apenas um produto da sua saudade, são a sua psique, a sua alma, processando essa conexão em um nível muito mais profundo. É o seu eu superior tentando te comunicar algo. Muitas vezes, a emoção que você sente é a pista mais importante. Você sentiu paz? Talvez sua alma esteja te dizendo para buscar essa paz dentro de você e não na presença do outro. Você sentiu angústia? Talvez o sonho esteja te mostrando uma ferida, um medo de abandono que precisa ser olhado com carinho. Uma ação muito simples e poderosa que você pode começar a fazer hoje é manter um pequeno caderno ao lado da cama. Ao acordar, antes de pegar o celular ou levantar, anote a emoção principal do sonho.
Não precisa ser a história inteira, apenas a sensação. Esse caderno se tornará um mapa do seu mundo interior, um guia direto do seu inconsciente mostrando o caminho da cura. O segundo sinal poderoso são as memórias que surgem do nada, com uma força que te pega de surpresa. Você está no seu dia, talvez dirigindo ou lavando a louça, e de repente uma cena específica com a pessoa vem à sua mente. Não é só uma lembrança, é quase como se você fosse transportado de volta para aquele exato momento. Você sente o cheiro, ouve a risada, sente o calor do sol na pele exatamente como foi. E logo em seguida vem a dor da ausência. É aqui que muitos tropeçam. Pensamos que o universo está sendo cruel, nos esfregando na cara a felicidade que perdemos. Mas a verdade é o oposto. Cada memória que emerge com essa força é um mensageiro. Ela não vem para te machucar, ela vem para te entregar uma chave. Em vez de se afogar na dor da perda, faça a si mesmo uma pergunta diferente. Naquele momento específico da memória, qual era a minha melhor qualidade que estava brilhando? O que eu sentia sobre mim mesmo? Talvez naquela memória você estivesse se sentindo engraçado, leve, corajoso ou completamente amado e seguro. A memória não é sobre a outra pessoa. É sobre aquela sua versão que você talvez tenha esquecido ou achado que só existia na presença dela. O universo está te dizendo: essa sua luz, essa sua coragem, essa sua alegria ainda estão aí. Eu só estou te lembrando onde você as deixou. Agora, vá buscá-las de volta para você. E então, chegamos ao sinal que faz muitas pessoas questionarem a própria sanidade. Sentir a energia ou as emoções do outro, mesmo à distância. É aquela tristeza que te invade do nada e você sabe, lá no fundo, que não é sua. Ou uma onda de alegria súbita e inexplicável. Às vezes, é a certeza absoluta de que a outra pessoa está pensando em você naquele exato instante. Isso não é loucura. É a prova de que a conexão entre vocês opera em uma frequência que a ciência tradicional ainda está começando a entender. É uma conexão telepática, energética. Mas, novamente, o propósito deste sinal não é te manter acorrentado ao que o outro está sentindo. É um convite para você refinar a sua própria intuição. O universo está te mostrando quão sensível e perceptivo você é. Ele está te treinando para ouvir a sua voz interior. A tarefa aqui é, quando sentir essa invasão de energia, parar por um instante, respirar fundo e, em vez de projetar tudo para o outro, voltar a atenção para si mesmo. Pergunte-se: ok, e o que eu estou sentindo por baixo disso? Onde no meu corpo eu sinto essa emoção? Use essa sensibilidade aguçada como uma ferramenta para se conhecer melhor, para se conectar com a sabedoria do seu próprio corpo. Ao fazer isso, você para de ser uma antena passiva que só capta o sinal do outro e se torna o mestre da sua própria casa energética. Você aprende a diferenciar o que é seu e o que é do outro, e isso te dá um poder e uma paz imensos. Cada um desses sinais, os sonhos, as memórias, a telepatia, não são setas apontando para fora, para outra pessoa. São, na verdade, um farol iluminando o caminho de volta para dentro de você. Cada sinal é uma chamada para a autoobservação. E isso nos leva a um dos conceitos mais profundos e por vezes mais difíceis desta jornada: o espelho. Sua chama gêmea não entrou na sua vida por acaso. Ela veio para ser o espelho mais cristalino e por isso mesmo mais implacável. Um espelho que não reflete apenas a sua beleza, a sua luz e as qualidades que você admira. Ele reflete com a mesma intensidade tudo aquilo que você esconde debaixo do tapete. A sua sombra, as suas feridas de infância, os seus medos mais secretos, as suas inseguranças mais profundas. E é por isso que em determinado momento a separação se torna inevitável. Olhar para esse espelho se torna doloroso demais. Não apenas para você, mas para o outro também, pois você é o espelho dele na mesma medida. A separação acontece quando a alma de ambos grita: basta, eu não aguento mais ver isso. Eu preciso de espaço para processar o que esse reflexo me mostrou. E aqui está o ponto que quase ninguém explica. O trabalho não é polir o espelho ou tentar trazê-lo de volta. O trabalho é olhar com coragem para a imagem que ele refletiu. É nesse espaço de silêncio que o universo te dá a oportunidade de curar o que foi revelado. E ele continua te enviando sinais para te guiar nesse processo.
Um quarto sinal, que muitas vezes é confundido com obsessão, é a avalanche de sincronicidades. Você começa a ver números repetidos em todos os lugares. 1111, 2222, 444 no relógio, na placa de um carro, no valor de uma compra. Ou talvez você ouça o nome da pessoa em conversas de estranhos, veja carros iguais ao dela por toda parte, ou encontre penas em lugares inusitados. A mente lógica entra em pânico e diz: estou enlouquecendo, estou procurando por isso. Mas não é bem assim. Pense nisso como o universo usando um marcador de texto para chamar a sua atenção. Esses momentos não são sobre a pessoa em si, eles são um convite para a presença. A sincronicidade é um cutucão espiritual que diz: pare, respire, o que você estava pensando ou sentindo agora mesmo? Na maioria das vezes, você estava perdido em um pensamento de medo, de dúvida ou de autocrítica. O número repetido é um alarme amoroso, um lembrete para você voltar ao momento presente e escolher um pensamento mais elevado, um sentimento de mais amor por si mesmo. É o universo te treinando para ser o vigia dos seus próprios pensamentos. E isso nos leva ao quinto e talvez mais transformador de todos os sinais: a ativação de dons e paixões adormecidas. De repente, no meio de toda essa dor, surge em você uma vontade inexplicável de fazer algo que você não fazia há anos ou que nunca fez antes. Uma vontade súbita de pintar, de escrever um livro, de aprender a tocar um instrumento, de começar um trabalho voluntário, de mudar radicalmente de carreira. Isso pode parecer contraditório. Como, no auge do sofrimento, pode nascer uma força criativa tão grande? A resposta é simples e poderosa. A energia de uma conexão de chama gêmea é imensa, quase nuclear. Enquanto vocês estavam juntos, essa energia era trocada entre os dois. Com a separação, essa energia toda, que antes era projetada para fora, para o outro, agora retorna para você. E ela precisa ir para algum lugar. Se você não a canalizar, ela se transforma em ansiedade, obsessão e dor. Mas se você a direciona conscientemente, ela se torna o combustível para sua maior transformação. O universo não está te dando um novo hobby para te distrair da dor. Ele está te devolvendo o seu próprio poder. Ele está dizendo: toda essa força, essa paixão, essa criatividade que você achava que vinha dele ou dela, sempre foi sua. Agora, use-a para construir a sua própria vida, para se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Cada quadro que você pinta, cada página que você escreve, cada passo que você dá em direção a um sonho antigo é um ato de cura. É você dizendo ao universo: eu entendi a mensagem, eu não vou mais esperar a felicidade vir de fora, eu vou criá-la aqui dentro. Esse é o verdadeiro trabalho de fortalecimento das suas margens do rio. Você para de se preocupar se a ponte será reconstruída e começa a transformar a sua própria margem em um jardim tão lindo, tão fértil e tão autossuficiente que a sua felicidade não depende mais de quem está do outro lado. E é aqui que a mágica acontece. Quando você se apaixona pela sua própria jornada, quando a sua prioridade se torna a sua própria cura e a sua própria alegria, a sua vibração energética muda completamente. Você sai da frequência da carência, do medo e da perda e entra na frequência da plenitude, do amor próprio e da confiança. Você se torna magneticamente atraente, não apenas para a sua chama gêmea, mas para tudo de bom que o universo tem a oferecer. Esse processo de se voltar para dentro, de curar as feridas expostas pelo espelho e de canalizar sua energia para a autocriação é o que fortalece a sua alma para o que quer que venha a seguir. A união, se for para acontecer, não pode ser baseada na necessidade ou no vazio, de um completando o outro. Ela só pode acontecer a partir de um lugar de inteireza, onde dois seres completos escolhem caminhar juntos, não por precisarem um do outro, mas por transbordarem tanto amor que a partilha se torna a expressão natural dessa abundância. Os sinais, portanto, não são promessas de que a pessoa vai voltar amanhã. São instruções divinas, um mapa do tesouro que aponta para o lugar mais importante de todos, o seu próprio coração. Eles são a garantia do universo de que você não está sozinho nessa jornada e de que cada lágrima, cada momento de dor tem um propósito sagrado. Mas como fazer esse trabalho interno de forma segura, sem se perder na fantasia ou na espera passiva? Existe uma linha muito tênue entre a confiança no processo e a negação da realidade, e é exatamente essa diferença crucial que precisamos entender agora para que você possa caminhar com firmeza e paz. A chave para diferenciar a confiança da ilusão é surpreendentemente simples.
E ela se resume a uma única palavra: movimento. A ilusão é passiva. Ela te mantém paralisado, esperando na janela da vida, consumindo sua energia em vigiar o outro, em decifrar posts nas redes sociais, em perguntar a amigos em comum. A ilusão é uma sala de espera onde nada acontece. A confiança, por outro lado, é ativa, é movimento interno. É quando você usa a dor não como um sofá para se deitar, mas como um degrau para subir. Confiar no processo não significa sentar e esperar que o universo te entregue um pacote na porta. Significa arregaçar as mangas e trabalhar na única coisa que você pode controlar, você mesmo. A pergunta a se fazer não é: será que ele vai voltar? Mas sim: o que eu estou fazendo com a minha vida enquanto espero? Se a resposta for nada, você está na ilusão. Se a resposta for: estou me curando, estou aprendendo, estou construindo algo novo para mim, então você está caminhando com firmeza e paz. Mas como fazer isso na prática, no dia a dia, quando a saudade aperta e a mente insiste em criar fantasias? A primeira ação, e talvez a mais difícil, é iniciar o que podemos chamar de uma dieta energética. Pense nisso como um detox. Você precisa parar de se alimentar da energia da outra pessoa. Isso significa, por um tempo, silenciar as redes sociais dela, arquivar as conversas no celular, guardar as fotos em uma pasta que você não vai abrir todos os dias. Não é um ato de raiva ou de esquecimento. É um ato de amor próprio. É você dizendo ao seu cérebro e à sua alma: neste momento, a minha energia é para mim. Eu preciso dela para me reconstruir. Cada vez que você espia, que você procura por uma pista, você está abrindo a ferida e entregando o seu poder. A cura precisa de um ambiente limpo, e essa limpeza começa com o que você permite entrar no seu campo de visão e de pensamento. No início parece impossível, a abstinência é real. Mas a cada dia que você consegue, você sente 1 milímetro a mais de força retornando para o seu centro. A segunda ação prática é criar o que eu chamo de uma âncora de realidade. A mente, quando está sofrendo, adora fugir para o passado ou para o futuro. A sua tarefa é trazê-la gentilmente de volta para o único lugar onde a vida acontece, o agora. E você faz isso através do seu corpo e dos seus sentidos. Escolha uma atividade simples, concreta, que não tenha nenhuma ligação com a outra pessoa. Pode ser cuidar de uma planta. Sinta a terra nas suas mãos, o cheiro da folha molhada. Pode ser cozinhar uma receita nova. Preste atenção no barulho da faca cortando os legumes, no aroma que sobe da panela. Pode ser simplesmente caminhar descalço na grama ou na areia se puder. O objetivo é tirar a sua consciência da história que a sua mente conta e trazê-la para a sensação física do momento presente. Essa âncora impede que você seja levado pela maré da fantasia. Ela te lembra que você tem um corpo, uma vida, um mundo real, aqui e agora, que precisa da sua atenção e do seu cuidado. E a terceira ação, a mais profunda, é ter uma conversa honesta com a sua dor. Nós passamos a maior parte do tempo tentando fugir da dor, nos distraindo, nos anestesiando. Mas a dor da separação de uma chama gêmea não é uma dor comum. Ela é um mensageiro. Ela carrega informações preciosas sobre as suas feridas mais antigas. Em vez de fugir dela, reserve 5 minutos do seu dia. Sente-se em silêncio, feche os olhos, respire fundo e permita-se sentir a dor, sem julgamento. Localize-a no seu corpo. É um aperto no peito? Um nó na garganta? E então, silenciosamente pergunte a ela: o que você está tentando me ensinar? Qual ferida antiga você veio me mostrar para que eu possa curar? Não espere uma resposta em palavras. A resposta pode vir como uma imagem, uma memória da infância, um sentimento. O simples ato de acolher a dor, em vez de lutar contra ela, já inicia um processo de alquimia. Você para de ser a vítima da dor e se torna o observador consciente dela. E é nessa observação que a cura acontece. A dor, quando é ouvida, começa a perder a sua força. Este processo pode ser solitário e, por vezes, avassalador.
É um ato de imenso amor próprio e de coragem reconhecer quando a jornada pede o apoio de um profissional, um terapeuta de confiança que possa segurar sua mão enquanto a maré está baixa e te ajudar a navegar por essas águas profundas. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. O que faremos aqui é acender uma luz, oferecer um mapa, mas a caminhada é sua. E para te apoiar nessa caminhada, o que estamos fazendo é entender não apenas os sinais, mas as ações que transformam esses sinais de tortura em ferramentas de poder pessoal. Ao final do nosso encontro, você terá uma clareza que talvez não sinta há muito tempo. Vamos selar esse novo entendimento com uma afirmação simples, um mantra-senha, que você poderá deixar nos comentários, para que possamos nos reconhecer e formar uma comunidade de almas que entendem a profundidade dessa jornada. E para que essa clareza não se perca na primeira onda de saudade que vier, para que você tenha um ponto de referência nos dias mais difíceis, eu proponho um selo, um pacto entre nós. A afirmação que vou te dizer agora não é apenas uma frase bonita, é um decreto da sua alma, uma declaração de independência emocional. É você, em voz alta para o universo, dizendo que entendeu a lição mais profunda. E quando você a escrever nos comentários, não estará apenas digitando palavras, estará ancorando essa nova consciência no seu ser. Você se juntará a uma corrente de outras almas que, como você, escolheram transformar a dor da espera na força da autossuficiência. Imagine-se, daqui a algum tempo, acordando pela manhã. A primeira coisa que você sente não é aquela pontada de ansiedade, aquele vazio no peito ao lembrar da ausência. Em vez disso, você sente uma paz serena, uma curiosidade genuína pelo dia que começa. Você se olha no espelho e não vê mais uma pessoa quebrada, esperando por um conserto que venha de fora. Você vê alguém inteiro, alguém que atravessou a noite escura da alma e encontrou o próprio sol. A sua felicidade não será mais uma visita que depende da chegada de alguém, mas uma moradora permanente da sua casa interior. Você aprendeu a dançar conforme a música da sua própria alma e não espera mais que alguém te tire para dançar. Essa pessoa que você se tornou não teme mais a maré baixa, porque sabe que é nela que se encontram os maiores tesouros. Ela não teme a solidão, porque descobriu a beleza da própria companhia. Essa transformação é o verdadeiro propósito desta jornada. A união, se e quando acontecer, será apenas uma consequência, um bônus. Porque a maré, no seu ritmo divino, pode sim trazer a onda de volta à sua praia. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ela não encontrará a mesma praia desolada, cheia de detritos e esperando para ser preenchida. Ela encontrará um jardim cuidado, um porto seguro, uma terra firme e fértil, que floresce por conta própria. E o encontro, então, não será mais o de duas metades desesperadas, mas o de dois oceanos inteiros, que se reconhecem e escolhem fluir juntos por um tempo, enriquecendo um ao outro, sem a necessidade de salvar ou ser salvo. Então, com essa imagem em mente, com essa nova força pulsando em você, respire fundo. A nossa senha, o nosso mantra, é a síntese de toda essa jornada de volta para casa. Escreva nos comentários, para si mesmo e para todos nós: eu sou o meu porto seguro. Deixe essa frase ecoar: eu sou o meu porto seguro. Sinta a verdade e o poder que existe nela. E para os dias em que a maré parecer baixa demais, em que a neblina for densa e você sentir que pode se perder, eu preparei com muito carinho um material de apoio, um companheiro para os seus dias. Não é uma solução mágica, mas sim uma bússola, um guia prático e amoroso para te ajudar a navegar por essas águas, a fortalecer as suas margens e a manter a sua luz interior acesa. Se você sentir no coração que precisa desse apoio extra, encontrará todas as informações com cuidado no primeiro comentário fixado deste vídeo. Pense nele como um amigo silencioso para sua jornada. A maré não recua para te abandonar, mas para te fortalecer e te preparar para a próxima onda, que virá no tempo divino, quando você estiver pronto para recebê-la em sua totalidade. Você parou de lutar contra a maré. Agora você aprendeu a navegar com ela, decifrando os sinais que o universo te envia para te guiar de volta não apenas à sua chama gêmea, mas, e isso é o mais importante, de volta a si mesmo. Mas, e quando o silêncio é quebrado?
E se, depois de todo esse trabalho interno, a outra pessoa reaparece? Como saber se é o momento divino ou apenas um teste para a sua nova paz? Esse será o tema da nossa próxima conversa, um passo crucial para quem já fortaleceu seu próprio porto. Se estas palavras trouxeram um pouco de luz e alívio ao seu caminho, deixe a sua curtida como um sinal de que essa mensagem chegou bem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que possamos continuar essa jornada juntos, sem perder o nosso próximo encontro. A sua jornada é sagrada e você não está sozinho. Até o nosso próximo encontro, fique em paz.